Olá a todos, boa noite, bem-vindos a 2026. Este é o primeiro, vamos falar de VFF1 debrief deste novo ano. Este parece um podcast um bocadinho bolrei, não é? Tenho aqui o brinde, que é o Luís Tiago Martins, e depois tenho aqui a Fava, que é o Alexandre. Mas pronto, boa noite, eu sou o Pedro Filipe. Nesta conversa vamos ter o Luís Tiago Martins e o Alexandre, mas antes de iniciarmos a conversa, como sempre, queremos e temos que agradecer aos nossos patronos e patronas o apoio que dão ao pod e que permite que continuemos a manter estas luzes acesas e criar o conteúdo que é realmente independente, como diria alguém, orgânico e de fãs para fãs. Temos que agradecer também à Bola TV, que transmite semanalmente o nosso conteúdo, e também o Vamos Falar de NBA. Como sabem, nós temos também mais valências, sobretudo nos grupos do WhatsApp. Temos o Wrestling, o Endurance, NBA, MotoGP e Fórmula E, mas o mais importante de todos é o grupo dos Tascos. Portanto, se alguém estiver interessado em recomendações de alimentação e gastronomia, já sabem onde recorrer. Em 2026 vamos ter uma novidade, que é sobre os rallies, mas isso vou deixar o Vasco Moura falar sobre isso daqui a uns dias, sobre o novo formato que o podcast dele vai ter. E, finalmente, agora que já todos montaram os Legos de Fórmula 1 e não só, que o Natal trouxe, vamos tentar que a conversa hoje seja animadinha. Os temas não são muitos, os temas são bastante parcos. A Fórmula 1 não está tão animada como o resto do mundo, mas como nós temos aqui o Alexandre e o Luís Tiago Martins, eu acho que hoje vamos conseguir fazer daqui uma bela colcha de assuntos. E o primeiro assunto que foi escolhido para esta noite, bom, já agora vamos agradecer também quem já está no chat, o Gilberto Barros e o Sérgio de Matos. Obrigado e dizem boa noite a todos. O primeiro assunto que surge neste novo ano é a entrevista que o Sérgio Pérez, o Checo Pérez, deu ao podcast Cracked, em espanhol. Então está disponível no YouTube para quem quiser. Eu não consegui ouvir toda, mas ouvi uma parte e depois li um artigo sobre os highlights. O Alexandre já está a rir, porque o Alexandre... Só percebi tudo de espanhol, só sabes sim, carinho. Isto é uma piada para quem não é milênio. Não é sim, carinho, não é só carinho. Tens que dizer a frase toda, porque senão não colhe. Eu vou tentar resistir às provocações. Foi assim que ele passou a usar óculos a tentar perceber as imagens distorcidas. Eu vou tentar resistir às atuardas do Alexandre Carneiro, mas pronto, é a vida. Não, eu, como vos disse, sem uma fava hoje. Mas por outro lado temos aqui o Luís Tiago Martins. Bom, como vocês sabem, então o Checo Pérez foi a nova contratação da Cadillac para este novo ano de 2026 da nova equipa da Fórmula 1, acompanhado do Valtteri Bottas, e deu esta entrevista em que falou de vários assuntos, uns mais interessantes, outros menos interessantes, mas do qual salienta, obviamente, a estada dele na Red Bull e a forma como lá esteve, o relacionamento que teve com o Max e com o Christian Horner, sobretudo, e depois a saída. O hiato e agora este novo regresso. Eu não sei se algum de vocês leu, viu, ouviu, mas eu vou começar pelo Luís Tiago Martins, que o Alexandre agora vai ficar um bocadinho de castigo a ouvir quem percebe realmente disto. Luís, tu viste alguma coisa? O que é que achaste da entrevista do Checo? Eu acho que veio, boa noite a todos, um bom ano para todos. Eu acho que só vai provar aquilo que nós andávamos a dizer desde sempre, que é ser companheiro de equipa do Max, é o melhor trabalho do mundo, visto estar na melhor equipa do mundo, mas é também ao mesmo tempo o pior, porque ele é comido, é atrocidade, é qualquer coisa que ele fazia de bom, como ele dizia, era um problema, mas depois se ele não andasse bem também era um problema, ele era completamente atrocidade. É muito difícil ser colega de equipa de um monstro como é um Max, como era um Senna, como era um Prost, como era um Lauda. Só se vem a provar que isso. E está aprovado, não é? Ele dizia, ele bem às vezes tentava fazer as coisas, mas não conseguia, a equipa, pelo que ele diz, que isso também me faz um bocado de confusão. Não acredito que eles só fizessem update para o estilo de condução do carro do Max, mas o que é um facto é o que ele diz, e os melhores resultados que ele tinha era sempre no princípio da época, quando o carro estava mais neutro. E depois com os updates faziam mais para o Max, e ele tinha mais dificuldades em conduzir. É extremamente ingrato para um piloto, seja ele qual for, tu dares o teu melhor, mas não conseguires porque não tens uma equipa de 1000 pessoas e que se calhar 20 pessoas estão contigo e as outras 980 estão com o teu colega de equipa. É muito complicado para ele. Mas vamos ver o que é que ele agora vai fazer com o Bottas, com o Mullet Man, com o Sérgio Pérez. Estou desejoso de ver
o que é que aquilo vai dar. Eu acho que estamos todos. Alexandre, agora que já tiveste um tempo a pensar nas coisas que vais dizer, visto que não deves ter preparado nada porque estiveste de férias e tens o microfone, já está ligado o microfone. O que é que tu achaste da entrevista do Pérez? Tu que tens um olho clínico para as coisas que são ditas nas entrelinhas e que interpretas as coisas de uma maneira muito diferente da nossa. Antes de tudo, um bom ano a todos. 2 apontamentos às tuas palavras. Primeiro, é óbvio que eu não penso naquilo que digo, senão não devia tantas parvoíces. Segundo apontamento, eu de todos que não refuto que o Luís Tiago Martins pode ser o brinde, mas quanto a mim, eu gosto mais de pensar que sou a fruta cristalizada do que propriamente a fava. Mas pronto, é só para eu ficar um bocadinho melhor. Quanto à entrevista, que eu gostei de ouvir, até para me relembrar da época em que tinha que falar espanhol quase todos os dias, ou pelo menos eu fazia de conta que falava espanhol. Eu acho que a entrevista é bastante mais realista e simpática do que os clipes que foram passados para a imprensa. E há muitas coisas que eles dizem que é exatamente as mesmas conclusões a que nós temos que chegar. Que é, ele próprio diz que foi avisado quando foi para a Red Bull. Eu recordo sempre que o Pérez, quando foi para a Red Bull, não tinha lugar. Não havia mais nenhum lugar vago. Ele não tinha lugar. E saiu-lhe nesta vez foi o brinde, né? Ou se calhar a fava, ficamos na dúvida, ir só para um lugar de uma das melhores equipas. Portanto, ele foi avisado. Alguém lhe disse, tal como foi avisado, como foram muitos outros no passado, quando conduziram ao lado de outros monstros, de quem é que era a prioridade para a equipa. Ele diz literalmente que disseram que aquela equipa estava feita para o Max e, portanto, eles como tinham que correr 2 carros, havia mais um piloto. Portanto, não tenho dúvidas que o lugar não é o mais fácil, de certeza, do grid, mas ele foi avisado, era relativamente bem pago, ainda fez umas vitórias, eu não tinha assim tantas vitórias antes de lá chegar, portanto, engordou bastante o palmarés à conta daquilo. Mas tinha uma vitória que valeu por as 2 ou 3 que fez na Red Bull. Mas pronto. É verdade que a prestação dele também ficou pior quanto mais difícil era o carro, que nos primeiros 2 anos chegava para vitórias em muitos pódios e ele chegou a ser vice-campeão do mundo. A única coisa que eu acho que ele se pode queixar, na realidade, independentemente de ser a Red Bull ou outro qualquer, foi que houve ali momentos em que eu acho que a equipa o devia ter defendido mais. Tal como ele também devia ter sido mais esperto a defender-se, acho que a equipa houve ali momentos em que podia ter defendido o Pérez, em vez de lançar só, ou quase dizer que os críticos tinham razão. Porque defender o Pérez não é necessariamente não defender o Max. E acho que houve ali várias alturas em que eles deviam ter apostado nessa parte e deixaram bastante a desejar. O que é difícil conduzir ao lado do monstro, ou estar no outro lado da box do monstro como o Max. É tão difícil como eu acho que era estar ao lado do Prost, do Senna, do Mansell, do Alonso. Portanto, é tão difícil como estar ao lado desses senhores. E quem está lá? Nós aqui já falámos, até nos episódios especiais. Aliás, 2 dos 3 que aqui estão já fizeram um episódio sobre os melhores segundos pilotos. E os melhores segundos pilotos também foram aqueles que aceitaram e relaxavam quem encaixava melhor, não é? Eu acho que na realidade ele nunca relaxou muito no assunto. E essa é uma parte que lhe faltou. Agora, ele faz depois vários comentários sobre o Max, que diz que o Max é uma pessoa diferente quando entra dentro do carro. Isso também, não sei se já repararam, mas é uma coisa que se diz sobre grande parte dos pilotos de Fórmula 1. Aquilo é assim. A gente já brinca aqui muitas vezes que se calhar o único desporto parecido será, se calhar, o ténis, em que as pessoas têm que ser egoístas, e sou eu, porque aquilo é um desporto de equipa, é verdade, tem uma equipa à volta, mas há uma altura que só lá está um gajo com o volante nas mãos. Não há mais ninguém com o volante nas mãos. E no final, daqui a 10 anos, ninguém sabe que o outro perdeu o campeonato, e até fez, daqui a 10 anos, ninguém se lembra que o Max fez a segunda melhor parte do campeonato. Ninguém quer saber dessa merda. O que fica para a história é que foi campeão do mundo. É isso, quando vais procurar, vês quem é que foi campeão no mundo daquele ano. Não aparece lá que o Max fez a segunda parte da temporada, tirou 104 pontos, já não sei quantos é que foram. 104. Portanto, isso não interessa nada.
E portanto, eu acho que o Checo não foi nada agressivo na entrevista. Uhum. É uma coisa que, as pessoas que se preocupam mesmo convém ouvirem as coisas, não é como tu, Pedro Filipe, convém ires ouvir e teres uma opinião esclarecida sobre o assunto. Eu acho que ele disse coisas perfeitamente banais, até porque ele começa por dizer, não há mais honesto que isto. Eu, quando fui para lá, avisaram-me que aquilo era uma equipa de um piloto só. Uhum. E ele, na realidade, como não tinha lugar, até devia dar um beijinho, tipo o Papa, quando chegava a uma terra que nunca visitou, dar um beijinho à porta do edifício, porque teve a oportunidade de correr numa equipa de topo. Ele diz que podia ter estado 10 anos à frente daquela equipa e que tudo era um problema, não sei o quê. Eu não sei, quando tu fazes uma equipa de tubarões, isto acontece no futebol, nas empresas. Eu lembro que uma vez uns consultores foram lá à empresa onde eu trabalho e disseram que tu não devias fazer, eles faziam uma analogia, eu gosto muito de analogias, vocês já sabem, uma analogia para contratar as pessoas com animais, não é? E eles diziam que tu não podes contratar só tubarões, não, aliás, não podes contratar só animais agressivos e canibais, porque é que acontece se tu puseres os tubarões todos dentro de um espaço pequeno, eles comem-se uns aos outros, não é? Mas aqui, eu acho que a equipa na Fórmula 1 não deve ser muito diferente. Metes só pessoas altamente a concorrer, mas vão acabar, a certa altura começam a concorrer uns contra os outros, em vez de ser contra as outras equipas. Acho que o Checo, ao contrário do que quiseram parecer em alguns apontamentos, tem uma entrevista, estranhamente até, ele no último ano acho que estava assim um bocado alucinado, estranhamente lúcida e séria. Eu acho que eu leio nas palavras dele que ele não está nada chateado do tempo que teve na Red Bull. Talvez o último ano tenha sofrido mais. Aquele apontamento que ele disse ao Horner, até um apontamento que o Horner disse: se o outro não servir, se não vier o Lawson, vem o Yuki. Se não vier o Yuki, temos muitos pilotos. É bonito dizer, não? Por isso é que o teu time principal favorito já não está lá. Mas a verdade é que aquela política valeu-lhes quantos campeonatos em 20 anos? Foram 8. 10? 8 pilotos. 8 pilotos. 8 pilotos. Será, não, de certeza que não é a única forma, mas será que não é uma das formas de ser vencedor na Fórmula 1? Olha, agora estamos todos ansiosos para dizer as coisas do Pedro. Eu estava a dizer, mas eu acho que o problema é que a diferença entre eles dois era grande demais. Falaste bem que eu ouvi os segundos pilotos que encaixaram e remeteram só o papel de segundos pilotos. Mas a diferença entre o primeiro e o segundo nunca foi assim tão grande como foi em 2024 como era. Bom, os pilotos, claro, os segundos pilotos favoritos do Alexandre, e para quem não sabe, o Alexandre tem duas, da mesma maneira que eu tenho um altar aqui ao Christian Horner, ao Spice Boy aqui no meu escritório em casa, o Alexandre tem dois bobbleheads na sua mesa, de que é o Gerhard Berger e o Eddie Irvine. Gerhard Berger está com um copo de cerveja na mão. Pronto. Portanto, não esqueçamos a idolatria que vai na cabeça do Alexandre quando se toca a segundos pilotos que sabem o seu lugar, quero dizer. Portanto, o que o Alexandre quis dizer, Luís, caso não tenhas entendido, eles em vez de o Checo, em vez de meter o dinheiro ao bolso e calar-se um bocadinho e parar de dizer que vai ser campeão do mundo todos os anos que iniciava a época, não o fez. Portanto, resolvia ser ambicioso e depois ficava zangado, depois houve aqueles filmes e depois queixava-se do carro e a equipa queixava-se dele e andaram nesta... Eu consigo ver o paralelismo, sinceramente consigo perceber o que é que o Alexandre está a querer dizer. Agora, eu acho que a pessoa não tem noção, e para mim a grande crítica ao Checo Pérez até hoje continua a ser ele não ter esta noção do limite do seu talento, das limitações do seu talento quando comparado com o Max. Isso é que é grave, não é? Porque eu acho que os pilotos normalmente acham-se os melhores do mundo, não é? Mas depois, quando a borracha toca no alcatrão, quer dizer, aquilo percebe-se, não é? Quer dizer, eles vão arranjar sempre desculpas que a culpa nunca é deles. Há sempre outro fator. Sim, mas e garanto que é verdade. Lembrei-se que o Eddie Jordan, que já faleceu, brincava no podcast que tem com o Coulthard, que o Coulthard tinha uma desculpa para a razão porque não venceu todas as corridas, tinha uma desculpa exceto para 10 corridas que venceu. Em todas as outras corridas ele tinha uma desculpa. Sempre, eles arranjam sempre, para eles têm que ser os melhores. Mas eu percebo o que o Tiago Martins está a dizer. Quanto mais o carro ficava difícil para o Checo, mais se acentuava a diferença. Mas isso também é... eu relembro-vos que um dos meus ícones, chamado Eddie Irvine, porque o Checo diz na entrevista, e o que eu acho que mais uma vez
é normal, e aconteceu com Schumacher, com Senna, com outros todos, foi que o carro, se não estava ao início da época, não estava bom, eles iam afinando o carro para estar mais próximo do gosto do Max e não do dele. Tough life. Foste avisado, era o que era. Agora, a realidade é que podemos estar aqui a dizer 10 pilotos que foram parceiros de monstros que diziam que o carro era impossível de conduzir na forma. O Irvine dizia, o carro de 96 da Ferrari já era mau. Os outros que eram a seguir também tiveram alguns problemas. E o Irvine dizia que o carro de 96, a única pessoa que conseguia conduzir aquela porcaria era só o alemão. Porque ele nem conseguia perceber como é que ele conseguia chegar ao fim das corridas dentro da pista. E pior, é que o alemão, quando chega à Ferrari em 96, ele guia o carro em 95 e diz: eu com isto tinha sido campeão mais cedo. Mas eu acho que isso também era só para transmitir Não acredito. Era só para meter nojo. Aquilo é um animal, era um animal diferente, aquele Schumacher. Eu também não estava habituado a conduzir carros com 12 cilindros, ele andou sempre com motores V8, era sempre uma surpresa. Mas eu queria só relembrar, e nós já falámos disto várias vezes aqui, pelo menos eu já falei disto várias vezes, e acho que é importante. Há uma entrevista do Alexander Albon. Obrigado pela publicidade, Alexandre. Para quem nos está só a ouvir, o Alexandre está com uma caneca com merchandising, merchandising da minha empresa, portanto que eu muito agradeço. Obrigado pelo plug. Mas eu convido toda a gente a ver ou rever uma entrevista que o Alexander Albon deu aqui há 2 ou 3 anos. Não sei qual foi o podcast, um dos milhares de podcasts que existem sobre liderança e sucesso e high performance, creio que foi esse, sobre a razão do Max ser tão bom naquilo que faz e tão melhor que os outros, sobretudo os seus companheiros de equipa. Ele compara o carro ao mouse, ao rato que temos na nossa secretária, e a maneira como o Max era capaz de manejar o mouse na afinação máxima de sensibilidade e conseguia carregar nos botõezinhos todos. Os outros pilotos não, iam ter que diminuindo a sensibilidade, diminuindo, e está aqui a diferença. Eu acho que essa comparação é brilhante e faz-nos compreender como é que seres humanos, nós somos todos a mesma espécie, não é? Como é que conseguimos fazer? O Alexandre vai dizer qualquer coisa engraçada a seguir, mas não vais ter que esperar. O que o Checo está a referir é que o Coisa preferia assim, o Max prefere assim, não é? E o que é que eles fizeram no Red Bull? Retiraram a afinação do mouse para os outros, para o segundo piloto. Pronto, talvez tenha sido isso. Faz-te conta que é um carro da escola de condução em que desligaram os pedais do lado direito. Mas eu convido-vos a ver essa entrevista com o Albon, porque realmente é muito, muito engraçado a maneira como ele faz. Eu não faço jus às palavras dele, a maneira como ele compara o Max e o talento dele ao rato. Em relação ao Checo Pérez, agora temos a grande questão. Agora o algodão não engana, que é, ele tem um ano de hiato, parece que ganha o juízo, faz uma entrevista como o Alexandre diz, eu convido toda a gente a ver a entrevista. Eu não acabei de ver, mas o que vi gostei bastante e vou continuar a ouvir depois de passar esta minha horinha aqui com o Alexandre e com o Luís. Mas agora o algodão não vai enganar, portanto ele vai entrar numa equipa completamente nova, uma equipa que é estreante na Fórmula 1, que é um dos maiores construtores, que é agora falha-me o nome da equipa, que já Cadillac. Eu sabia que ele tinha nome de limusine. Na companhia do Valtteri Bottas. Portanto, temos ali 2 vice-campeões do mundo, 2 vencedores de corridas, 2 pilotos com muita, muita experiência na Fórmula 1, com várias centenas de grandes prémios entre eles. E agora, focando-nos no Checo Pérez, Luís, o que é que tu achas? Qual é a tua premonição? Porque neste momento a análise só mesmo as da Maia e mesmo assim valem o que valem. A tua premonição, o teu desejo, o teu feeling para 2026 para o Checo? Eu desejar, não é daqueles pilotos que Ou suponhamos. Não é daqueles pilotos que eu queria, nem me aquece nem me arrefece. Mas se ele for o Pérez, que foi quando entrou no segundo ano de Fórmula 1 para a McLaren, vamos ter animação. Ou se for aquele Pérez com o Ocon quando eram os 2 colegas de equipa na Racing Point, isso vamos ter umas corridas giras. Vão andar à chapada. O Bottas também da mesma maneira que o Pérez tem a provar, o Bottas também, se calhar, eventualmente também terá que ver. Vamos ter ali corridas giras para ver. Vão ser 2 galos para um poleiro, porque são 2 pilotos experientes, já com algum estatuto dentro da Fórmula 1, com muita experiência, e vamos ver qual deles é que vai ser o que vai liderar, ou que vai ser o piloto número 1, se é que vai haver piloto número 1. Mas vai ser giro. Agora,
se for aquele Pérez que apareceu quando voltou à Racing Point, naquele Mercedes Pink, claramente que era o líder da equipa, podemos fazer, se o carro colaborar, podemos ver um Pérez lá mais à frente. Não esqueceremos que o Pérez fez grandes corridas quando, em 2023, houve alguém que disse Checo is a legend, não foi? É verdade. Abu Dhabi 2021. Pois, foi assim uma corrida, já não me lembro bem, eu não me lembro bem dessa corrida. Eu também não. Checo is a legend. Portanto, ele teve algo. Oi? Não disse Checo is a legend e a internet A internet do Luís Tiago Martins chegou ali meio. Pronto, já voltaste, Luís. Agora ficaste meio congelado. Eu não percebo o que é que isto se passa. É o frio de Boston. Foi o frio de Boston que fez isso. Foi o frio de Boston, foi mesmo. Olha que eu não sei quem é que está mais frio. Se estava lá, se estava aqui. Mas olha, deixa-me só saber o que é que o Alexandre pensa. Não é que as pessoas queiram saber a opinião dele, mas pronto, como ele que está aqui hoje, ele vai ter que dar a sua opinião, ou pelo menos se quiser, não é? Se quiser fazer nenhum tipo de declaração de interesses. Alex, o que é que a parceria Bottas, antes de mais, a parceria Bottas-Pérez faz sentido numa equipa nova como a Cadillac? Tu não faz. Ou tu preferias ver um rookie na equipa americana? Já sabem que eu preferia um rookie com um piloto experiente, mas eu acho que a parceria faz sentido, porque o Bottas só sabe fazer qualificação e o Pérez acha que as corridas são todas para começar do fim, para fazer ultrapassagens, isso aqui vai ser espetacular. Vão ter um que começa mais à frente e outro do fim. Pode ser que se encontrem a meio. Ok, e fibra de carbono. Fibra de carbono pelos ares, não é? Olhem, eu por acaso, eu percebo, bem, isto não é sobre a Cadillac e sobre... Não, mas podemos eu por acaso acho que é uma boa hipótese só os dois para voltarem, e espero que seja para voltarem, para deixarem uma melhor imagem do que deixaram no último ano de Fórmula 1. Eu diria que se fosse o time principal de lá, eu dizia para deixar de brincar com o cabelo, com as fotografias e com o café e se preocupar mais com os resultados. E dizia ao outro que aquilo vai ser, repara, que o que eles mais deviam contratar para aquela equipa devia ser um terapeuta, não é? Porque ambos andaram a levar com monstros durante vários anos e ambos continuavam dentro da cabeça deles e da família, que tinha vergonha, dos grandes amigos tinham vergonha de lhes dizer, tinha uma hipótese de ganhar o campeonato do mundo, na realidade só teriam, se um deles partisse uma perna, e volto a dizer, até o Irvine, o Schumacher partiu uma perna e o Irvine não conseguiu ganhar o campeonato do mundo. Portanto, acho que precisava de um terapeuta para os ajudar os dois a voltarem ao mundo real. Eu espero sinceramente que sirva, que as experiências dos dois sirva para criar mais uma equipa que possa se intrometer, pelo menos nos pódios. Não acredito que seja já para o ano, mas no futuro na Fórmula 1. Eu, pessoalmente, se tivesse que apostar dinheiro, eu acho que o Checo está com muito mais cedo do que o Bottas. Posso estar enganado, mas acho que o Checo está com muito mais cedo de voltar e fazer uma saída em grande da Fórmula 1 do que está o Bottas. Sim, mas isso faz sentido até porque o Checo sai de uma equipa como a Red Bull, não é? Nas condições em que todos sabemos, com todos nós, inclusivamente, a questionarmos o talento, a motivação, tudo em par de Bottas sobre o Checo, e o Bottas era aquele que andou a arrastar-se na Alfa Romeo, Sauber, whatever, já não me lembro do nome, Kik Sauber, tinha aquele nome esquisitíssimo, durante um ano ou dois, a tentar imitar o seu compatriota Raikkonen. Portanto, ele tem muito mais, acho que o Checo tem muito mais a provar, porque o Bottas nunca foi aquele piloto no início da época, quando estava com o Luís na Mercedes, vinha dizer assim, eu quero ser campeão do mundo. Ele quando ganhou a primeira corrida na Austrália te disse. Pois, mas o Toto Wolff disse em vários podcasts que achava sempre que ia ser campeão do mundo. Sim, mas dizia também. Sim, mas isso foi sempre a primeira corrida, mas isso o primeiro milha dos pardais. Mas o Toto Wolff deve ter mandado logo um WhatsApp para o ecrã do volante, ainda não tinha chegado ao pit lane, para o pódio, e dizer assim, aproveita esta, porque não tocas mais na xixa. E assim foi, andou ali a arrastar-se não, mas andou ali também com uma diferença muito grande em relação ao Lewis, e não, ou seja, nós tivemos um double standard em relação entre o Checo e o Bottas. Nós nunca fizemos as exigências que fizemos ao Checo, nunca as fizemos ao Bottas. No passado, eu pelo menos não me lembro. O Bottas também nunca teve os resultados que o Checo andava a ter. O Bottas foi um dos melhores segundos pilotos. Estás a esquecer do episódio que fizemos? Sim, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer esta exigência, não é? Mesmo naquelas corridas em que o Bottas ficava um calendário do Luís
mesmo até na qualificação, quando aquilo corria mal, ou nas corridas, quando tomava uma má decisão de estratégia, nós nunca tivemos o mesmo escrutínio que tivemos, sobretudo no último ano, com o Sérgio Pérez. Também acho que eu vou defender aqui um bocadinho o mexicano, porque também não pode ser só bater no ceguinho, até porque temos que o defender, porque ele deu-nos muito material para muitas horas de podcast, e eu quero manter vivo esta tradição de não cuspir no prato onde comemos. Portanto, se nós dissemos tanto mal dele e durante tanto tempo, espera aí, começa a ser uma galinha de ovos de ouro. Portanto, eu espero que ele continue com declarações bombásticas. Por falar nisso, eu volto a insistir, vejam a entrevista, eu acho que vale a pena, não se fiquem, como o Alexandre disse, não se fiquem pelos highlights e pelos vídeos, nem pelas transcrições. Eu acho que é muito, muito interessante ouvir a entrevista. Para as pessoas da nossa geração, ouvir aquilo em espanhol não faz diferença, porque nós vimos o Verão Azul todo com legendas, portanto foi muito fácil. Há quem diga que eu não falo espanhol, falo veranhol, portanto acho que é muito interessante, acho que é uma entrevista bastante lúcida, tem aquelas partes que não interessam muito, a parte pessoal e tal, os negócios, os relógios, sinceramente talvez interesse mais ao Alexandre do que qualquer um de nós, essa vaidade que só ele tem. Mas em relação ao Checo, vocês querem adiantar mais alguma coisa sobre a Cadillac? Falámos aqui brevemente, temos tempo hoje para discutir mais assuntos. Querem falar um bocadinho sobre a Cadillac, ou podemos passar à novela seguinte que temos na calha? Alex? Eu já escutei tudo o que tinha para dizer sobre o Checo. Uau. E ao contrário de ti, achei que ele também, sobre a sua vida pessoal, faz algumas afirmações bastante interessantes. Não me interessa. Da mesma maneira que não me interessa o estilo de roupa que o Luís veste, por isso também não me interessam muito os relógios do Checo. Não, eu não estou a falar do relógio do Checo, mas ele faz um elogio à esposa e à família, que acho que é claro. que algumas pessoas na Fórmula 1 se esquecem. Sim, muito algumas grande. Pessoas se esquecem, parece que fazem tudo sozinhos, mas ninguém faz nada. E sobretudo depois da vitória dele no Mónaco, eu também elogiaria a minha esposa todos os dias da minha vida, até ao fim, porque realmente, para quem se lembra, se não se lembram, vejam as imagens. Luís, tens alguma palavra final neste assunto? Vamos guardar o Checo para quando se estrear, fazemos novas novelas. Eu acho que ainda vamos falar muito do Checo e do Bottas, acho que vai ser uma parceria bastante interessante. Eu acho que é uma dupla. Vai haver muita fibra de carbono. Eu acho isso, o Alexandre vai já comprar ações nos fabricantes desse componente. Sim, eu estou muito entusiasmado, sinceramente. Primeiro, ter mais uma equipa no grid, fantástico. Acho que faltam mais uma ou duas para aquilo ficar assim um bocadinho mais composto. Estou muito satisfeito. Ver marca como a Cadillac, bom, a mim pessoalmente não me diz grande coisa, como uma marca de limusinos, não, menos de quando era pequeno. Qual marca de limusine? Eu não sou. Calma. Isto há uma ordem. Isto aqui é uma ordem, Alexandre, calma contigo. Portanto, eu como não sou conhecedor de automóveis, para mim tudo o que passa um Ford Fiesta é um foguetão. Algumas das maiores inovações de conforto e bem-estar dentro do automóvel vieram dessa marca. A desobediência total, né? Esta desobediência do Alexandre. Por que mandar a querer moderar isto? Mas a Cadillac, estou muito entusiasmado, tenha mais uma equipa no grid e vamos ver. Portanto, mudou os regulamentos, muda tudo, vamos ver o que é que 2026 nos guarda com esta nova dupla, esta nova marca. E depois, para o tema seguinte, isto é um bocado difícil escolher temas nesta altura do ano, que isto está mais seco que o deserto do Saara. Temos este assunto que continua, que é a novela Luís/Ferrari, em que toda a gente fala, toda a gente diz coisas e ninguém sabe bem realmente onde é que está a verdade. Há um artigo do The Race, do Mark Hughes, que o Alexandre adorou ler, diz que ficou muito mais inteligente depois de ter acabado de ler aquilo, em que se afloram vários assuntos, sobretudo o mais importante, mas aquele que faz parangonas hoje em quase tudo o que é Instagram de Fórmula 1 internacional, que há uma resistência interna à tentativa do Luís de mudar alguns procedimentos, alguns comportamentos internos, sobretudo procedimentos técnicos. Diz-se à boca pequena, pelo visto nas tascas de Maranello, que há uma resistência muito grande a isto. É verdade, não é verdade? Bom, as coisas saem da Ferrari, nós nunca sabemos bem o que é verdade, mas se uma coisa sabemos é que se ali há fumo, vai começar a haver um bocadinho de fogo. Alexandre, tu como leste o artigo com muita atenção e gostaste muito do que o Mark Hughes escreveu e da sua prosa, diz-me lá o que é que te parece, ou melhor, pergunto de outra maneira, é possível
que seja verdade esta resistência toda a um tipo que tem os palmarés que este gajo tem? Vamos lá escolher as palavras, porque senão a bola TV vai ficar chateada connosco. Depois estamos na Bola TV e já tens um strike hoje, portanto, cuidado. Eu quando li Mark Hughes pensei que era o avançado, desejei que fosse antes o avançado galês, que jogou em vários clubes importantes na Europa e também jogou no Chelsea. A Wikipédia maravilhosa. Que é um avançado daqueles à inglesa, que tinha 2 pés, que eram 2 tijolinhos, mas marcava golos que se fartava, porque sabia correr e rematar no sítio certo. Infelizmente não era esse Mark Hughes, e portanto aquilo é um artigo para gerar exatamente controvérsia e conversas da treta, e vocês sabem que eu não sou mau Miltonete como o Pedro Felipe. Ainda bem. No entanto, admiro bastante a carreira do Hamilton. Aquilo não se faz por engano, nem só porque o Mercedes era durante grande parte dos campeonatos dele o melhor carro. Portanto, acho que há ali muita parvoíce dita, e mais uma vez parece que estamos isolados no mundo. É difícil ser piloto da Ferrari, a culpa é o Hamilton que é mauzinho, ou é a Ferrari que é mauzinha, pronto. É que, por acaso, o Hamilton até é um rapaz, infelizmente às vezes não mostra, mas até é um rapaz que até gosta de Fórmula 1 e até percebe da coisa, porque se a Ferrari é mauzinha para quem lá vai, pois, mas andam desde 1950 andam com atenção aqui. É porque o que é que aconteceu ao Vettel? O que é que aconteceu ao Alonso? O que é que aconteceu ao Kimi, ao Massa, ao Prost? E podemos andar por aí atrás durante não sei quantos. Não aconteceu ao Lauda, porque esse matava-os todos. E, portanto, aconteceu ao Reutemann. Quantos mais? É difícil. Quantos engenheiros-chefe foram derretidos naquela equipa? Portanto, se todos nós... É que eu acho divertido, é que aquilo é um artigo que não tem nenhuma análise, na minha opinião, obviamente, não tem nenhuma análise crítica e objetiva a coisas que o Hamilton tenha feito mal, que eu também acho que fez esta época, eu acho que ele fez algumas coisas mal. Devia ser uma voz para unir e dar críticas de vez em quando, em vez de ser só dar críticas no final. E às vezes parece que nos esquecemos. Falámos aqui hoje, um senhor chamado Michael Schumacher, que ganhou 5 campeonatos para aquela equipa, chegou em 96, mas só em 2000, salvo erro, ganhou o primeiro campeonato. E até lá teve que mandar não sei quantos italianos embora, substituir engenheiros, substituir não sei o quê. E também já é verdade que eu já estou um bocado cansado é que são coisas que são fáceis. Ainda por cima, porque nós não trabalhamos no da Racing, há coisas que são fáceis. Vão ver a estrutura, porque a grande parte dela é pública da equipa de Fórmula 1 da Ferrari. Aquilo não é só italianos. Não é? Vão lá ver, é que não é difícil. Escreve. Agora até há uma coisa fantástica chamada inteligência artificial. Nem precisam andar a procurar no Google. Assim, é como a da Ferrari no pit lane, não é? É artificial também. E vão ver que não é só italianos aqui. Portanto, aquela treta daqueles italianos, mas na cabeça de algumas pessoas que falam de Fórmula 1, aquilo ainda tem uma toalha estendida aos quadrados vermelhos e vinho naquelas garrafas em que os americanos pensam que os italianos bebem vinho. E que fazem 2 horas de almoço em cima dos pneus. Comer pizza. Obviamente não é bem assim, até porque há lá engenheiros que há engenheiros da Ferrari que tiveram coisas revolucionárias para a competição automóvel, independentemente de comerem pasta ou beberem vinho ao almoço, que às vezes também ajuda a ter boas ideias. Agora, eu acho que os mídias ingleses, podia haver alguém que fizesse uma análise profissional entre o que é que efetivamente a Ferrari não faz bem e o que é que o Lewis não faz bem. É porque os gajos só oscilam entre a Ferrari é o mal da fita e o Lewis é o mal da fita, um gajo que foi 7 vezes campeão do mundo. Portanto, de certeza que ele esqueceu-se. O Vettel também, é que eu acho graça que a gente acha que eles esquecem-se de conduzir, de certeza que há outras coisas. Não é? O Vettel foi 4 vezes campeão do mundo, não se esqueceu de um momento para o outro como é que se conduz Pode ter mudado a Fórmula 1, pode ser a equipa é uma porcaria, sei lá, o gajo pode ter descoberto que a mulher o anda a trair, que o cão pode ter falecido e a gente não sabe. Todas essas coisas nós não sabemos. Agora, fazer que esta coisa, que a forma... Ai, meu Deus! É muito difícil na Ferrari ter sucesso. É só ele e uma digna lista de vários... Vamos cingir só aos campeões do mundo. Há uma vasta lista de campeões do mundo que tiveram na Ferrari e...
Se fizeram o contarmos que o grande Prost, parte deles fazem, que é ficarem com os bolsos cheios de guita. se contarmos que desde o Prost são 4. Não é? Vamos esquecer que o Prost Prost também saiu depois de uma... foi despedido. Esse foi despedido. aliás. Ele diz de uma Foi coisa, despedido. ele diz que disse uma coisa, mas também o Prost dizia sempre que dizia coisas que não era bem. Os outros tinham percebido mal. Não, Não o quero Prost, eu, tinha como era dito- baixinho, quando a voz dele chegava ao microfone, que ele já não percebia o que ele dizia. Por isso é que falou em caminhão, mas não era bem um caminhão. Isto para quem não sabe, estamos a falar Era do uma descobrimento navete. do Prost em 91. Portanto, lá está. Vão ao YouTube também. Tem toda esta informação. Foi Agora, vice-campeão na Ferrari. foi vice-campeão, é Se verdade. lembra. O Alboreto foi vice-campeão na Ferrari, é preciso Em lembrar. 85. Mais Em precisamente. 88, o terceiro classificado foi o Berger, em que o Ferrari só E ganharam não as duas últimas corridas. o único carro que fazia 87, frente. desculpa, 87 é 87, ganharam as duas sim. últimas corridas. Sim, 88. Não, em 88, o único carro que ganhou uma corrida, que não o É McLaren, verdade. foi um Ferrari que era um carro altamente competitivo em 88, só que tinha um problema que tinha um McLaren. Não chegava ao naquele fim. ano. Não chegava ao fim. Não, Que era- mas era um McLaren que era. Tinha um McLaren que era estratosférico. Porque em 88 havia o McLaren, havia o Ferrari e havia os outros. O problema é que entre o Ferrari e o McLaren já é uma distância. E depois, se forem ver os resultados, entre o Ferrari e os outros, ainda é outra distância do tamanho. A melhor coisa que aconteceu à Ferrari nesse ano foi o Mansell ter ficado doente e o Schlesser tê-lo substituído, porque fez de chicane móvel em Monza e o Ayrton Senna não foi suficientemente inteligente para se desviar dele. Bom, mas agora que paramos esta viagem histórica, lá está, a desobediência do Alexandre, o não cumprimento das regras eu estou quase a ir ao VAR e mostrar-te um cartão vermelho, a dar-te 5 minutos de time out. Luís, esta novela Lewis Hamilton Ferrari, isto faz algum tipo de sentido continuar a acontecer após um ano, para mim, fracassado dele na Ferrari, apesar de alguns olha, o Luís, parece que a internet dele não... Epá, a internet do Luís está. não O quer vizinho colaborar. deve estar a utilizar a internet, mas. Deve estar a utilizar, tens que lhe pedir a password nova, se calhar é calhar mais é isso. Achas que faz sentido Do ano. após este ano em que está à vista de todos as limitações da equipa, até da própria liderança, mas que não há problema, pelo menos ao nível dos pilotos, o relacionamento entre eles, não está à vista de todas as soluções para resolver os problemas da Ferrari? Achas que isto faz algum sentido, continuarmos a navegar na maionese? Pá, é assim, se calhar temos que ir mais a fundo, porque é um bocado aquilo que a gente falava um bocado da Red Bull, do segundo piloto, que mudas os pilotos, os resultados são sempre os mesmos. E não é por acaso que vão para lá campeões do mundo e são atrocidades e não conseguem ser campeões do mundo. O Alexandre há bocado estava a dizer, e bem, que eles não se esquecem de conduzir. Pá, se eles não se esquecem de conduzir e se já foram campeões do mundo e se fizeram grandes pilotos noutras equipas, alguma coisa estará mal nos reinos do vermelho. Que é sempre bom, estar sempre mal no reino do vermelho é sempre bom. Esperemos, vamos agora, como isto de 2026 é uma página em branco para todos, é uma folha em branco, vamos ver se a Ferrari acerta. Deus queira que sim, eu acho que é. Mas a Ferrari ao longo dos anos sempre nos habituou a isto, sempre foi assim uma oscilação, tiveram lá em cima e depois caíam cá para baixo, e depois tiveram 18 anos sem ganhar o campeonato, ou 19 anos, ou o que é que foi, e depois ganharam com o Scheckter, depois tiveram quantos anos para até ganhar um campeonato? 20 Uma e tal data anos. Foi com o Schumacher. 79 a 2000 foi. E antes do Lauda ser campeão, há quantos anos é que eles também já não eram campeões? Há uns quantos. Há uns quantos também, acho que antes do... Surtees. Foi o Surtees. Acho que sim. Portanto, a Ferrari sempre foi uma oscilação de resultados. Sempre tiveram carros dominadores durante épocas dominadoras, mas depois parece que se eclipsam, ou vão ao sol da bananeira, ou vivem dos louros, ou vivem do... Não sei, não percebo. Agora, se faz falta... se calhar não faz falta a Ferrari ganhadora, porque a gente assim, é mais um tema que a gente tem aqui. Lá está, como tu estavas a dizer, a gente também não pode cuspir num prato que nos deu muito a comer. E ainda nos dá. Ainda nos dá, não é? Quem não gosta de bater na Ferrari, naquelas estratégias. Portanto, quando está a chover, quando está a chover, vamos botar pneus slicks, ou vice-versa, quando está... coisas maravilhosas da pessoa Ferrari que é capaz de fazer. Agora, que é pena para os pilotos como o Hamilton, como foi o Vettel, como foi o Alonso, não terem vingado na Ferrari. É claro que é, por ainda para mais porque
vimos o que é que um Schumacher, que também foi um dos monstros da Fórmula 1, conseguiu ter o êxito que teve na Ferrari, e se calhar nós também, com alguma expectativa, gostaríamos que estes pilotos também o tivessem. Agora, é que se calhar também temos de dar tempo ao tempo, não é? Como o Alexandre disse, o Schumacher demorou 4 anos a ser campeão, não passou por uma mudança de regulamento. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver. Sim, eu estou totalmente de acordo. Tanto que isto deve estar gravado a algures. Eu dou o primeiro ano de borla, sobretudo ao Luís, e já vou falar um bocadinho sobre ele. Dou de borla o fracasso do primeiro ano. O que eu não dou de borla é a continuidade desse fracasso, ainda que os regulamentos mudem. Há várias coisas que têm que mudar na Ferrari, na minha opinião. Eu mando aqui um abraço ao David Antunes, que deve estar a arrancar os cabelos se nos estiver a ouvir falar disto. Mando-te um grande abraço, David. Que são, por exemplo, aquela relação com o engenheiro de pista. Isto não saiu em artigo nenhum, quer dizer, aquilo que nós ouvimos em todas as corridas, sempre que há alguma questão entre o Lewis Hamilton e a boxe, é transmitida, portanto já não é segredo, isto não é um conflito daqueles que só as últimas páginas dos jornais do Correio da Manhã vêm dizer que é um conflito entre o engenheiro e o piloto. Não é conflito, ali aquilo não gela, aquela relação parece que não funciona, a linguagem não é a mesma. Tudo bem que o Charles Leclerc gosta de ser, apesar de ser um idiota motivado, como o Alexandre muito bem chamou aqui há umas semanas, tem uma ótima relação com o engenheiro, apesar de ele dizer que tem o rabo molhado, ele diz, pois deve ser da água. Pois, claro, esperemos que tenha sido da água. O Lewis Hamilton parece que está a falar uma linguagem diferente quando fala com o seu engenheiro. Portanto, ele pede determinadas coisas para não falar com ele nas curvas ou nas retas ou não sei o quê, e o engenheiro vai e faz exatamente o oposto do que lhe é pedido. Ora, se na comunicação verbal as coisas não funcionam, eu sei que há relações que funcionam para além das relações verbais, mas bolas, quer dizer, o que dizer de quando estão num debrief ou num briefing sobre a corrida, sobre a escolha de estratégia, a pressão dos pneus, os stints, quanto tempo é que vão durar. Quer dizer, como se vai preparar um fim de semana, eles têm que falar um com o outro, no mínimo têm que falar um com o outro, têm que se ouvir um ao outro. Se naqueles pequenos momentos que nós ouvimos é que são todos maus, não há um momento que seja bom, não há uma conversa de rádio que seja boa. Eu, pelo menos, tudo o que eu vi, quer na transmissão, quer depois aquelas que consegui ver mais tarde noutras, sobretudo no YouTube, quer dizer, bolas, aquilo não funciona nem de perto nem de longe, quer dizer, bom, não volta, estás perdoado. Portanto, isso era uma coisa que deveria mudar, mas não seja para dar confiança aos dois, que o outro não é um mau engenheiro de certeza, não é? Mas aquilo simplesmente não funciona. E a outra, se calhar mais do lado da comunicação, em que temos até o Elkan, que vem mandar aquelas bujardas, que alguns concordam, outros não concordam. Eu acho só estúpido, acho que não adiantou nada, não mudou nada, só pôs a nu que a liderança do Fred Vasseur. O Fred Vasseur devia estar a beber um copo de vinho tinto naquela altura, devia estar distraído, não devia ter Wi-Fi. Porque para vir o chairman, não é o presidente, é o chairman, é o dono daquela, é o dono disto tudo. Hashtag devia dizer que os pilotos têm que conduzir e não têm que falar. Mas alguém tem que falar, não é? Porque o Vasseur, quando fala, lá está, parece que saiu da tasca e está-se a arrastar todo. Ninguém percebe muito bem o que é que ele quer dizer. Fala quase por memes, não é? E nós temos todos que adivinhar. Por último, este é o meu terceiro ponto, que tem a ver com o Lewis Hamilton, que é a partida, para mim agora vai ser, vou exigir, né? Pelo menos como fã, que ando aqui a expor-me já há não sei quantos anos ao ridículo, desde 2022, mostra um bocadinho mais de fibra, e obviamente que ele não desaprendeu, mas ao nível da comunicação, ele tem que aprender a falar de uma vez por todas. Não há ninguém que diga àquele tipo a parar de choramingar e deixar de ser calimero. Deixa de ser calimero, faz como o Lance Stroll, não fales. Diz pouca coisa, ignora, chuta para canto, faz olhinhos à jornalista, qualquer coisa. Agora, aquela autoflagelação de, parece que eu já não sei guiar, para. Eu, sinceramente, como fã dele, aquilo custa-me, aquilo fica, é vergonha alheia quase, não é? Vá lá, mostra um bocadinho mais de fibra. Todos nós temos menos bons, todos nós temos momentos mais emotivos e mais emocionais, e as coisas, às vezes dizemos coisas que não queremos, ou as coisas saem-nos mal. Mas o Hamilton, desde a China, desde que ganhou a corrida sprint, ainda estamos todos para saber como, não é? Porque aquilo deve ter havido avarias, que eu já não me lembro. Quer dizer, foi sempre um queixume até ao fim.
em que não atirou propriamente a equipa para baixo do autocarro, pelo menos que eu me lembre, não atirou a equipa para baixo de nenhum objeto pesado, mas também não foi grande, não foi muito colaborativo, não foi aquilo que se esperava de um 7 vezes campeão do mundo, em que, como o Alexandre disse bem, e uma coisa certa que ele disse, que era trabalharem todos para o mesmo e ser um bocadinho a carapaça da equipa, porque é o tipo que tem a carapaça mais rija por todos os títulos que tem, ainda que tenham sido títulos dados porque o Mercedes era o melhor carro e ele no final ele é só uma diva, portanto, os outros são racers, ele é só uma diva que teve um carro bom durante uns anos. Ele tem teria que ter a capacidade de ser ele o garante da estabilidade interna da equipa e deixarem que o critiquem a ele, que é muito mais fácil ele defender-se do que porem a equipa em xeque, coisa que o Charles Leclerc lá foi fazendo as suas graças no rádio de vez em quando, e bem, porque eu acho que o Charles Leclerc não tem o crédito que merece. Acho que é um dos grandes da Fórmula 1 que infelizmente não tem nem o número de vitórias nem campeonatos do mundo, obviamente ainda, que já merecia. É o one lap driver que, se calhar, se a minha vida dependesse disso hoje em dia, a uma volta, não sei se não seria aquele que eu escolheria para me salvar a vida. E acho que o potencial está lá, portanto eu acho que aquele Ferrari tem que parar aquela equipa Ferrari, acho que sobretudo o Fred Vasseur tem que pôr um bocadinho de ordem na casa, pelo menos na minha opinião, mandar o Elkann fazer lá as viagens VIP que tem que fazer e o charme todo aos clientes e dar aos pilotos e sobretudo aos engenheiros condições para projetarem um carro de sucesso e que percebam se o carro é bom ou não venham já dizer como a Mercedes que o carro vai ser uma última Coca-Cola do deserto. E eu espero sinceramente que a Ferrari que não ganhe, mas que esteja na luta, quer dizer, que não envergonhe, que não que faça jus às que eu tenho aqui atrás, olha, o F40 que está aqui deste lado, por exemplo, que me faça relembrar esses tempos pré-Schumacher, claro, portanto, eu tenho que sempre fazer esta ressalva e nos deixe sonhar novamente, pelo menos com uma luta a 3, a 4, com uma Red Bull, espera-se, ainda não sabemos, forte, uma McLaren que mantenha a performance, uma Mercedes cheia de vontade de voltar a ganhar e eventualmente uma Ferrari que ponha ordem na casa. É só o que eu desejo. Portanto, eu este ano vou ser um bocadinho mais exigente com o Luís e passar deste monólogo, não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa. O Alexandre vai criticar qualquer coisa que eu disse, mas isso é o normal, porque é essa a nossa dinâmica. Alexandre, diz lá, estás aí muito calado, tens de ligar o teu microfone, claro, e agora podes cascar, não há problema. Estás farto de criticar o Vasseur e em certa medida, acho que já o criticámos aqui, várias pessoas criticaram o Vasseur. Espera, que dia hoje? Sim, o Alexandre está a mandar razão, eu vou escrever aqui, peraí, podes continuar, eu vou só escrever. No entanto, mas, portanto, Alexandre... O Jean Todt também chegou uns anos antes do Schumacher, só para lembrar, ele chegou uns anos antes. Alexandre dá razão. Como é que se escreve razão? Sim, ao Pedro Filipe. Desculpa, podes continuar. Só para não me esquecer. Portanto, convinha também. Eu sei que não se vê no Vasseur a atitude de outros tipos de principals, eu também não vejo, mas também convém que, se quiseres fazer uma equipa para dominar durante alguns anos, e eu sinceramente não sei se para o mito da Ferrari o bom é ter uma equipa que domine, também convinha darmos tempo para aquilo acontecer, porque quem já o conseguiu no passado também teve aqui noutras equipas, também teve tempo para fazer acontecer. Não me parece já só um tema de meios, mas há uma coisa que disseste certo, aproveita que eu hoje estou assim numa... Generoso, generoso. É do ano novo, ainda está com os fumos da passagem de ano. Sabes o que é que eu gostava de ver o Luís a fazer? Era nós, no final de cada ano, percebermos que ele trouxe uma data de pessoas. Ok, eu não gosto deste engenheiro de pista, eu quero aquele. E agora nesta época aparecia uma pessoa que tinha sido recomendada por ele. Sabes? Isso é que eu esperava de uma pessoa como o Luís. Mas se calhar é essa resistência interna que ele está a sofrer, nós não sabemos. Então utiliza as críticas da maneira correta. Exatamente. Então, mas também não as pode contratualmente com 100 milhões. Isso dá-se a volta. Ele Ele também tem dinheiro para pagar a advogado. Infelizmente para nós, é que isto infelizmente para nós começa a ser também um negócio. Quando eu digo para nós fãs puros do cheiro a gasolina e fibra de carbono no ar. Infelizmente é isto.
Sim, Se mas calhar contratualmente também não pode. não, eu acho que Não podes elogiar outra pessoa contratualmente. É pá. eu não sei Se calhar se não pode dizer mal de Ó, quem lá Luís, está. eu não sei Mas se eu não preciso dizer mal, eu só preciso dizer. Pois. Eu preciso chegar ao final da corrida e dizer, de facto, Sabes que isto aqueles depois senhores juridicamente do há de MBA tudo, não é? Cash Há têm quem uma grande invente até estratégia de que- corrida. Há quem inventa até que há pessoas que facilitam a entrada de droga noutros países e por causa disso invadem países. Pá, juridicamente dá para tudo. sim, dá para tudo. Mas esse é o Luís, eu não sei se concordo muito contigo, porque eu acho que assim, acho que quanto mais tu ganhas, mais influência tu tens. Portanto, se me pagas 100 milhões, Mas é pá, uma vai ser muito Ferrari. difícil calares-me. Percebes? Epá, eu Se percebo pagares só isso que 5, estás a dizer, eu percebo isso, mas ele também se calhar não quer, sim, não sei, digo pá, eu, se calhar também não vou estar lá estar mais uma vez a cuspir no prato que me está a dar a ser. sim, mas Querem uma repara, analogia, querem mais uma analogia. cuidado, Alexandre, estamos com menos 10 minutos do fim, portanto, vê lá, não nos envergonhes. Vá, força, diz lá. Tu tens coisas que tu, sem dizeres mal dos teus, também podes dizer bem. Ora, um senhor que deixava a desejar em muitos aspectos, mas acho que todos concordamos, que era um matador, ganhou muitos campeonatos de futebol, chamado Pinto da Costa. E temos de ter cuidado a dizer o nome dele, porque senão pode tremer a terra, como no dia em que enterrava o senhor. A verdade é que eu não sei se recordam, ainda faltavam quase 2 anos para o Fernando Santos chegar a ser treinador de futebol do Porto, e ele elogiava o trabalho do Fernando Santos como treinador do Estrela da Amadora. Ele não dizia que o treinador dele era mau. Ele de vez em quando elogiava. O que é que custa ao Luís dizer isso, em vez de dizer que o dele são maus? É que o Pinto da Costa era patrão e ele é empregado. Sim, é um empregado, bom, é um Um empregado. empregado. Só falta ser acionista, porque aquilo a ganhar o que ele ganha, ele se constipa, a Ferrari perde muito dinheiro em bolsa. Atenção, não é propriamente um empregado qualquer. Mas Concordo vocês, com vocês, acho que ele também tem que ser mais crítico e mais duro. não é, E acho que ele vai ser. eu acho que ele tem que ser mais conciso e menos calimero. Percebes? Pá, Também sempre foi o estilo dele. sim, está bem, mas Desde sempre. não tem que gostar. Eu não tenho que gostar. Também não gosto do estilo do Max de reclamar com tudo e com todos e depois lá está. Ele é um racer e aguenta uma dívida. Ele sempre foi calimero. Certo. Foi Calimero, mas quando ele se queixava dos pneus, lá está ele a queixar-se dos pneus e depois ganhar a corrida com um calendário de avanço. O Max queixa-se dos pneus, é um racer. O Max, pá, estás a ver? O Alonso, Não é isso. O Hamilton é o modo de estar dele, sempre foi calimero. Sempre é o mundo contra mim. É um sim, fato. mas de facto, há uma parte do mundo que está contra ele. Ele também não se ajuda. A culpa também é dele. Mas há uma parte do mundo que está contra ele e ele não precisa sequer de abrir a boca. Basta vestir uma roupa um bocadinho mais esquisita que temos logo aí cabeças a explodir. Bom, mas pronto. Passando à frente desta questão mais pessoal, vocês acham que é realista? Acham que é realista a Ferrari implementar mudanças internas pedidas por um piloto, ainda que seja este? Alexandre, tu que és o homem da gestão, achas que isto é realista? Agora, Se é realista um piloto sem ironia e sem mudanças, sarcasmo. Sem ironia e sem sarcasmo. internas. Não, mas eu acho que é possível. Acho que não vai ser o Luís a fazê-lo. São coisas diferentes. Já houve quem o fizesse lá. Sim, mas era alemão e tinha outro espírito. Pois, é preciso ter um par de uma palavra que eu não posso dizer, ou pelo menos não quero dizer a palavra médica porque não tem tanta graça. Não podes. E tinhas um espanhol. patrão da Ferrari que já tinha ganho com um piloto alemão também, austríaco. Sim. É preciso querer, é preciso saber, que era isso que estávamos aqui a A grande discutir. diferença é essa. É quem estava em cima do jantote, um tal de Luca Montemelo. Montezemolo. Tem isso. Mas Já olha, tinha ganho dinossauro. quando estava lá o Lauda. E ele sabia o que é que precisava. Ele lembrava-se. Ele lembrava-se. Ainda se O Lauda lembra. também, quando o Lauda chegou à Ferrari, também mudou tudo e mais alguma coisa. Foi o que aconteceu é preciso com o ter Marco. coragem. Claro. E é preciso saber fazer as coisas. Ou és muito duro e vais contra toda a gente e isso é perigoso, ou então tens que saber dar a tua maneira de dar a volta às coisas. E acho que isso é que ele não sabe fazer. Não sabe fazer as coisas dar a volta, para fugir aos advogados, para fugir às críticas e se calhar ele próprio assumir parte Eita, tu para criticares a equipa, dá notas, elogia os outros. Estás a dar castada na tua equipa à mesma, mas estás a fazer diferente. No LinkedIn do Alexandre Carneiro vai estar lá uma candidatura à Ferrari para consultor externo, ou Wartime Consigliere. Quero encerrar este assunto aqui do Luís só para aflorar muito brevemente, nós temos 3 minutos apenas, um assunto que achei bastante curioso, que é finalmente parece que a McLaren vai ter um estratega a sério no muro das boxes, porque o Will Courtney foi finalmente libertado pela Red Bull, onde já tinha sido, não é? Mas demorou muito tempo a negociar a saída
a negociar o contrato para sair da Red Bull e vai finalmente pegar na enxada no muro das boxes. Portanto, eu espero que a Anna Schmidt tenha agora um adversário à altura, pelo menos na McLaren. Portanto, acho que a McLaren agora sim, agora é que vai ser, não vai haver erros como a Monza, que ainda são daqueles de bater com a mão na testa. É pior o Qatar. Ninguém percebeu. É pior o Sim, mas Qatar. ainda estou traumatizado com o Monza, porque aquilo é daquelas coisas que não consegues desver, sabes? O Qatar acho que é pior, meu. Ficas ali num glitch. Aquela do Qatar, só mesmo a McLaren pensar que aquilo ia dar. Sim, isso é verdade. Mas eu vou ficar por Monza, porque vocês acham que é realista isto, mudar qualquer coisa naquela equipa? Não, assim, uma resposta telegráfica, Luís. Achas que sim? Achas que vai esta andorinha faz a primavera? Vamos ver. Lá está, se lhe derem algum poder e se lhe derem algum maneio para ele poder fazer as mudanças que ele quer, sim, isso. Agora se for mais um, é mais um na engrenagem e vamos ver o que é que vai dar. Ok. Alex, e tu o que é que achas? Eu espero bem é que o senhor seja um grande ativo para a McLaren, porque uma pessoa que forçou a sua saída da Red Bull da maneira como ele forçou, pá, eu espero bem que a McLaren esteja muito confiante das capacidades dele, porque quem faz aquilo a Red Bull também faz a McLaren e outros qualquer coisa necessário. Pois, mas isso é aquilo que nós aquilo que todos nós desejamos, não é? Mas eu tenho algumas dúvidas que uma pessoa só consegue implementar algum tipo de grande mudança, mas lá está, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Mas tens de começar por algum. Claro, e eu acho que se derem a este senhor a hipótese de... Porque a gente fala muito na Anna Schmidt, mas a Anna Schmidt não trabalha sozinha, ela não faz as coisas, e ela própria o diz. Ninguém trabalha sozinho. Ali, então, numa Fórmula 1, são 500 pessoas a trabalhar numa corrida. Epá, mas eu espero mesmo que a estratégia da McLaren, já para não falar da Ferrari também, cresça um bocadinho e chegue à maioridade, porque realmente a Red Bull já estão mesmo geniais e vêm à frente de toda a gente, ou então os outros são realmente maus. E eu não quero acreditar que assim seja, quero acreditar que é uma questão de procedimentos internos. Sabes que eu acho que quando as equipas não têm um carro ganhador, só quando sobressai a estratégia de equipas, porque muitas vezes falham, mas quando acertam, eles não têm nada a perder. Sim, veja-se a Red Bull, não é? Poucos erros ou nenhum comete em termos estratégicos. E mesmo quando tinham o carro ganhador, nunca arriscavam nada, esperavam sempre pelos outros, que iam sempre à frente, podiam esperar. E a McLaren foi um bocado por aí também. Bom, e para quem achava que nós não tínhamos nada para dizer neste primeiro Vamos Falar de Fundo e Brief de 2026, basta convidar o Luís Tiago Martins e o Alexandre e pronto, e enche-se assim uma horinha de conversa. Para quem achava que não tínhamos nada de jeito para dizer, acertou agora coisas para dizer. Para quem achava que não tínhamos nada de jeito para dizer, pedimos desculpa, mas pronto, é assim. E muita coisa ficou por dizer. Concretizámos as expectativas. E muita coisa ficou por dizer. 100% de satisfação. Para fazer a vontade da nossa produção, nós vamos encerrar por aqui. Vamos falar de debrief de hoje. Quero agradecer ao Alexandre e ao Luís terem estado aqui comigo. Agradecer a todos os que estiveram no chat a comentar, a todos os que nos veem na Bola TV. Já sabem, podem apoiar o podcast também em patreon.com/bff1. Ajuda-nos bastante e nós cá estaremos para mais um ano de Fórmula 1. Já falta pouco, malta, e pronto, até para a semana. Obrigado a todos.